Paz do Senhor, irmãos. Meus irmãos, agradeço por mais esta oportunidade. Sem perda de tempo, livro de Coríntios, primeira carta do apóstolo São Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículos 54 ao 58. O texto bíblico diz assim: e quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus, que nos dá a vitória, por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Meus irmãos, quando eu leio esta palavra, o assunto que Paulo está falando aqui é a vitória total, a redenção final. Sabe, quando chega o fim, quando as cortinas do cenário se fecham e alguém diz: acabou o show, terminou. Só que Paulo está falando aqui no sentido bom. Quando tudo isso terminar, quando tudo isso acabar, o que é corruptível vai se revestir de incorruptibilidade. A nossa salvação, ela está em 3 tempos: no passado, presente e futuro. No passado, nós somos libertos da sentença do pecado. Jesus levou sobre si todas as nossas iniquidades. A sentença do pecado estava sobre Jesus lá na cruz. No presente, nós somos livres do poder do pecado. Paulo diz que o pecado não tem mais domínio sobre nós. Por que não tem? Porque com ele está o perdão, para que ele seja temido. João apóstolo diz: filhinhos, não pequeis, mas todavia, no entanto, se pecar, temos um advogado junto ao Pai. E ele diz ainda mais: se confessar os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar todo o nosso pecado e nos purificar de toda iniquidade. Então, no passado somos livres da sentença, no presente somos livres do poder, e no futuro seremos livres da presença do pecado. Por mais que você se santifique, por mais que você ore, por mais que você busque, o pecado sempre está ali perturbando. Paulo chega a dizer: que miserável homem que sou eu, quem me fará escapar do corpo dessa ira? Mas vai chegar um dia, e é esse dia que Paulo está falando aqui. E quando isto, que é corruptível, que se corrompe, que se deteriora, se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal, se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Não importa se estivermos vivos ou mortos, não importa se estivermos pregando ou debaixo de terra, no dia que a trombeta tocar, irmão, aquilo que está deteriorando vai ser transformado em incorruptível. O corpo mortal que se deteriora, que morre, vai ser coberto, revestido de imortalidade. Essa é a vitória final do crente, essa é a vitória final que nós esperamos. Quando o nosso corpo será transformado
A partir daí, você vai ser salvo da presença do pecado. Nosso corpo será transformado. O pecado desaparecerá. Meu irmão, como vai ser o culto no céu? Eu não sei, eu sei que vai ser maravilhoso. Quando nós cantarmos no céu, não vai ser hino de pecado mais, livres de pecado, vós quereis ficar, isso é aqui. No céu nós vamos cantar o hino da vitória. A igreja militante hoje, quando passar os portais celestiais, poderá ser ou será a igreja triunfante. Triunfamos sobre o pecado, triunfamos sobre a doença, triunfamos sobre a morte, triunfamos sobre tudo, e agora estamos chegando nos portais celestiais para viver por toda a eternidade, na imortalidade, na incorruptibilidade que nos fora dado através de Jesus Cristo. E por fim a morte será vencida para sempre. Apocalipse diz que lá não haverá morte. Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Nunca mais, nunca mais, nunca mais nós vamos ver sepultura. Não tem isso, não tem funeral, nada disso haverá no céu, no dia da nossa vitória final. Mas aí o apóstolo Paulo diz assim, versículo 57. Mas graças a Deus que nos dá a vitória. É graça, irmão. Você sabe o que é graça? Graça é favor. Todos nós que aqui estamos, você que está me ouvindo lá do outro lado, se você está em pé, é por graça. Sabe o que é graça? É favor. É um Deus que olhou do céu à terra e não viu um justo sequer. Mas por graça, por amor, por ser bondoso, por ser amor, Ele deu o seu Filho para morrer por nós, para que nós fôssemos por Ele salvos. Graça é favor, pela graça sois salvo, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie diante de Deus. É graça. Se há alguma coisa dentro de você que te faz desejar adorar a Deus, que é o Espírito Santo, é graça. Ah, se você quando dobra o joelho fala com Deus e sente a presença de Deus, é graça. Se você está aqui nesta noite e é feliz porque é salvo, é graça. A graça de Deus nos proporciona a comunhão com o Pai. A graça de Deus nos proporciona a salvação eterna. A graça de Deus nos proporciona cura, resposta de oração. A graça de Deus nos traz paz. Mas aí o apóstolo Paulo continua dizendo: sede firmes. Aleluia. Sede firmes. Há uma linha de chegada, irmão. Nós não chegamos nela ainda. Há uma linha de chegada. Nós não chegamos nela ainda. Já viu aquelas corridas que tem? Não sei se é no começo do ano, no final do ano, sei lá. A corrida de São Silvestre, né? É gente demais. E um dia eu estava acompanhando aquilo ali, não correndo, acompanhando. E eu vi gente demais correndo. E eu falei, mas todos chegam na linha final. Um chega primeiro, outro chega depois, outro chega por último, mas chega. Tem alguns que desistem no caminho, para, outros desmaia. Quem é que desmaia? Quem não está bem alimentado. Meus irmãos, tem crente parando na caminhada porque falta-lhes alimento. Falta o quê? Alimento. Palavra de Deus é o nosso alimento que nos fortalecerá para que nós venhamos a caminhar, correr, rastejar, mas chegar à linha final. Se a pessoa não se alimentar bem, se ela não se hidratar, ela pode desmaiar na corrida, ela fica no meio do caminho.
Mas nessa noite Deus está alimentando a tua alma, Deus está alimentando o teu espírito, para que você tenha força para caminhar. Se não aguentar correr, ande. Se não aguentar andar, gatinhe. Se não aguentar gatinhar, rasteje. Mas não pare, caminhe, porque há uma reta final. Aleluia, tem uma linha de chegada e nós não chegamos nela ainda. E Paulo diz, portanto, meus amados irmãos, sedes firmes. Firmes no Senhor. Olha o que diz a Bíblia ainda, Tessalonicenses 3:8. Porque agora vivemos, se estivermos firmes no Senhor. Como nós vamos viver? Se estivermos firmes no Senhor. Quando a luta vir, quem é que vai vencer a luta? Aqueles que estiverem firmes no Senhor. Quando a batalha chegar, quem vai vencer a batalha? Aqueles que estiverem firmes no Senhor. Não importa o que venha, a Bíblia diz que aqueles que edificaram a sua casa sobre a rocha, veio o vento, veio a chuva, veio a tempestade, bateu contra ela, o impacto foi grande, mas ela permaneceu firme, porque estava firme no Senhor. Você diz firme, firmes na fé. 1 Coríntios 16:13, vigiai. Hoje de manhã na escola dominical eu disse, Jesus falou assim, eu vos envio como ovelhas no meio de lobo. Você já se imaginou uma ovelha no meio do lobo? O lobo quer pegar. O lobo quer. Ela tem que estar vigilante, atenta. Esteja vigilante, irmão, esteja atento. Pedro diz, sede sóbrio e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda ao vosso derredor, bramando, querendo tragar. Mas seja sóbrio, vigie. E aqui o apóstolo Paulo diz, vigiai, estais firme na fé. Firme na fé. Portai-vos, porte, varonilmente, e fortalecei-vos. Sabe o que é estar firme na fé? Paulo passou bons bocados. Paulo sofreu, irmão. Paulo foi preso. Paulo foi chicoteado. Paulo apanhou. Paulo foi arrastado. Paulo foi tido como morto. Paulo foi julgado, foi traído. Mas no final da carreira, Paulo diz, eu combati o bom combate. Eu cheguei na linha final, terminei a carreira e guardei a fé. E guardei a fé. E Apocalipse diz, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Guarde a fé que um dia foi entregue aos santos. Guarde, guarde-a, guarde-a. Firmes contra a cilada do diabo. Efésios 6:11. Cingi os lombos, a couraça, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Sede firmes e constante. Aleluia! Aleluia! Deixa o Espírito de Deus falar no teu coração mesmo, é assim que funciona. Sede firmes e constante. O que é constante? É permanente. Não é para ser firme hoje, amanhã não. É para ser firme hoje, amanhã mais firme ainda. A vereda do justo é como a luz da aurora. Provérbios 4:18. Que vai brilhando. Como? Mais e mais. Aleluia! O crente cresce de glória em glória, de fé em fé. Sede firmes, não só firmes, mas sede firmes e constante. Nada, nada e ninguém pode nos roubar a fé. Paulo diz, nada me separa desse amor. Nem a altura, nem a profundidade, nem a largura, nem a morte,
nem a morte nos separa do amor de Deus. Portanto, sede firmes, constante, sempre abundante. Por que a Bíblia diz para nós sermos abundantes, irmãos? Porque tudo que Deus nos dá em abundância. Lá no livro de Salmo diz que a alegria do Senhor é abundante. O Provérbios diz que a graça do Senhor é abundante. A glória do Senhor na nossa vida é abundante. Ele nos dá vida e vida com abundância. Por isso ele diz: sede firmes e constantes, sempre abundante. Isso é, sempre frutificando, sempre fazendo algo, sempre em crescimento, sempre produzindo, sempre fazendo a diferença. Não importa onde você está e não importa o que você esteja fazendo, aquilo que você fizer, por mais pouco que seja, o outro não vai precisar de fazer. Portanto, faça, sede firmes, constante, sempre abundante, abundante, abundante na obra do Senhor. E aí vem a promessa final: sabendo que o vosso trabalho não é vão, há uma recompensa. Quando chegarmos na linha final, haverá uma recompensa, irmãos. Não pare. Não pare. Hebreus 12 diz, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, que pelo gozo que lhe estava proposto, vamos parar um pouco aqui, eu já estou terminando, que pelo gozo que lhe estava proposto, o escritor está dizendo assim, Jesus sabia da glória que o esperava, e pela glória que o esperava, ele desprezou a afronta e suportou a cruz. Você entendeu? Há uma glória que nos espera também, há um céu que nos espera, há uma promessa que nos espera, há o poder de Deus, o Espírito Santo que está sobre nós. Por isso, despreze a afronta, despreze aquilo que quer te embaraçar, que quer te segurar, e carregue a sua cruz até o dia final. Sede firmes e constante, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o seu trabalho não é vão no Senhor. Deus abençoe.